Lucas 17. O pecado e o perdão. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes num dia e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. A fé. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava, arranque-se pela raiz e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. O dever do empregado. Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Jesus cura 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com eles. Eles pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou aos seus pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele, levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. A vinda do reino. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos, chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês, olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma delas será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram, Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu, onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Lucas, ele é bem descritivo, e essa passagem ela é bem forte, porque ela mostra o cuidado com o escândalo, né? Então, a gente tem que ter a responsabilidade com o reino, principalmente sobre crianças. Já contei isso uma vez, que uma vez um parente meu, eu falei assim, eu falei alguma coisa, fica com Deus e tal. Meu parente, que Deus, cara, Deus não existe não, cara. Eu era uma criança. Sabe quando você se sente atacado? Eu tinha acho que uns 12 anos,
Eu me senti atacado com um adulto falando daquele jeito, com uma criança. Por sorte, Deus me permitiu eu me encontrar com ele. O nosso perdão ele deve ser constante, porque quando você perdoa o outro, na verdade você não está chegando para o outro falando assim, ó, me perdoa, né? O outro fez alguma coisa contra você e você simplesmente perdoa. Quando você libera o perdão, aquilo sai do seu coração. Porque, na verdade, enquanto você não perdoa, aquela mágoa, ela perdura dentro de você e ela vai te corroendo e ela é uma entrada, ela é uma porta de entrada de Satanás. Porque ele usa isso. Então, na verdade, quando você perdoa o outro, você não está perdoando o outro pelo outro. Você está perdoando o outro para que você não sofra. Libera perdão. Quando você libera perdão, você libera para você mesmo. Dá um exemplo besta aqui, que eu não tenho nenhuma lembrança de algo do tipo, embora tenha várias provavelmente, mas faz de conta que alguém te fez um mal, essa pessoa falou, sei lá, falou para você uma vez que você passou mal, zoou na classe lá, na sala de aula, e falou, aquele cara lá fez cocô nas calças, vomitou, sei lá, qualquer coisa do tipo. E isso fez com que você remoesse isso durante a aula, você passou vergonha na frente de todo mundo e tal. 10 anos depois, você vai numa festa de retorno lá da faculdade, qualquer coisa do tipo, e essa pessoa tá lá, a pessoa tá dançando. Nossa, o cara lá, aquele cara, que raiva daquele cara, de vontade de chegar e dar um murro nele. Ele não tá lembrando, essa mágoa, esse corroer, só tá em você, só você que não tá aproveitando a festa. Ele não lembra disso. Lembrei do episódio de Friends com a Julia Roberts. Até esse episódio é fantástico. Galera, nós adoramos Friends. Eu acho que a gente assistiu umas 20 vezes cada episódio. A gente termina e continua de novo. Então, esse episódio é fantástico porque na verdade, a pessoa que bateu, às vezes ela não lembra. Mas a pessoa que sofreu o tapa, ela lembra. Então, libera o perdão. É isso. Fé do tamanho de um grão de mostarda, falou isso quase toda hora. Se a gente tiver uma fé pequena, isso já vai fazer com que a gente tenha muito. Eu oro para que Deus me permita ter mais fé. Hoje mesmo também foi a oração de ontem e de hoje para mim. Servo inútil, você não vale nada. Essa frase de Jesus, ela é forte porque ele fala isso em um momento até para os discípulos. Qual é a importância que nós temos para Deus? Vamos mudar a frase. Deus precisa de você? Deus precisaria de você para ser Deus? Deus não precisa da gente. Se Deus não precisa da gente, por que a gente tem que levar a palavra de Deus? Por que nós fazemos isso? Porque Deus quer a nossa submissão. Pessoal, nós somos muito menores do que a menor partícula, que são nêutrons e elétrons. Nós, frente ao universo conhecido, eu vou mudar de novo. O nosso mundo, o tamanho do nosso mundo, você acha o nosso mundo grande? O tamanho do nosso mundo é menor do que a menor das partículas frente ao tamanho do universo proporcional. Eu escrevi um livro que se chama A Prova da Existência de Deus, e essa descrição matemática está nesse livro. Eu tenho que deixar 2 livros aqui já. Eu deixei o link do Planeta Aura aqui, ó. Ah, tá. Vamos pro próximo? Então, o que a gente... Acabou, amor? O que a gente vale? Não, vamos pro próximo tópico. Tá. Então, o que a gente vale para Deus? Deus nos ama como filhos. Deus nos adotou como filhos. Ele nos ama. Se você tem um filho pequeno, que valor que esse filho pequeno traz para você? Ele traz algum benefício do ponto não emocional, racional? Ele traz algum benefício? Ou ele só toma teu tempo, só faz você ter que limpar vômito, bumbum, só dá trabalho? É isso que a gente é para Deus. A gente só dá trabalho. E mesmo assim ele nos ama. Ele pede que a gente tente limpar o nosso próprio bumbum. Ele pede que a gente tente limpar o nosso próprio prato. É isso que ele quer. É isso. Ele quer que nós sejamos servos e com humildade levamos a palavra para o próximo. Dez leprosos foram curados e
o menos esperado é o que volta para agradecer. Aquele que menos espera, porque é aquele que não conhecia as Escrituras, não conhecia Deus, era o que tinha raiva dos judeus, dos israelitas, que menos espera o que volta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias eu estava refletindo a respeito de ser protestante, ser cristão. E uma vez um pastor nosso, no meu momento de caminhada, um pastor nosso falou assim: quando eu morrer, eu tenho certeza que eu vou encontrar muitos de uma outra denominação que não era protestante no céu. E eu fiquei pensando, nossa, esse cara tá muito louco, né? Como que ele pode dizer uma coisa dessa? Pessoas que cultuam outras imagens e outras coisas do tipo que a Bíblia claramente fala para não fazer. E aí, esses dias eu estava pensando, falei, como eu era imaturo, porque hoje eu pensei exatamente isso. É provável que eu encontre muitas pessoas no céu, e é provável que muitas que eu achava que ia encontrar, eu não encontrarei, eu estarei lá. Porque se eu não apostatar, eu vou estar lá. Eu não pretendo apostatar de jeito nenhum. Por que disso? Porque muitas pessoas, elas acham que cultuam a Deus, mas na verdade elas não estão vigiando. Então o problema não é a falta de uma fé grande. Vamos ter essa frase. O problema é a falta da fé verdadeira. Esse é o problema. Então, eu pensei a respeito disso porque Deus leva em consideração o que está no nosso coração. E se a gente acha que porque a gente é protestante ou porque a gente é XYZ, a gente vai ser salvo e os outros não, olha o tamanho da trave do nosso olho, porque aquele cara que estava do lado da cruz não conhecia Jesus e acreditou em Jesus naquele momento, chegou: Senhor, eu acredito em você. Acredito em você. Me permita estar no seu reino com você. E Jesus permitiu. Quem sou eu? Quem é a gente? Quem é você para dizer aquele não vai entrar, aquele não vai entrar, aquele outro não vai entrar? Tem uma frase do Rodrigo Silva que eu sigo ele e eu acho fantástico, que ele diz o seguinte: ele fala assim, quem sou eu para achar que só o que eu penso é verdade? E agora eu entendi, Rodrigo Silva. Quem sou eu para achar que só o que eu penso é verdade? Agora uma coisa eu posso te dizer: aonde está o seu coração, é lá que vai estar o seu galardão. Então, se o seu coração ele está em dinheiro, se o seu coração está em TikTok, em sua presença, sua imagem, se o seu coração estiver deixando Jesus para o segundo plano, você também vai ficar para segundo plano e não existe segunda chance. Lá no céu, segundo plano é não entrar. Obrigado pelos likes. Você faz parte dessa família. Faça parte da família real se você ainda não faz. Eu quero dizer que nós amamos vocês em Cristo Jesus. Hoje, nosso objetivo de vida é nos entregarmos para Cristo. Hoje, nosso objetivo é ler a Bíblia para vocês, porque a Bíblia é a palavra de Deus, por isso nós lemos a Bíblia todos os dias. Nosso objetivo é começar a Bíblia do começo ao fim. Eu faço algumas anotações, pode ser bobeira, mas faço algumas anotações para entregar para vocês, para mim também, porque esse canal, isso a gente fazia todas as manhãs para nós. Minha esposa teve a brilhante ideia de abrir esse canal para o YouTube, fazer isso no YouTube, porque a gente já fazia para gente. E isso vem dando frutos. Obrigado por nos ajudar a dar frutos. Manda essa mensagem para aqueles que ainda dormem, para quem você ama, e ajude esse canal a crescer. Quer falar alguma coisinha? Não. Deus abençoe cada um de vocês. Se tiver pedido de oração, a gente vai orar com o joelho no chão. Mas deixe seu agradecimento também.
A gente fica contente com isso. Tchau, tchau, pessoal.